Atenção! Esse vídeo contém rumores de mercado. Para você não chegar aqui e falar, Tiagão, fake news. Não é isso. Rumores de mercado. Para a gente trocar uma ideia de campo e bola, já que a gente sabe que pelo menos o Vasco tem a ideia de contratar um reserva para Overhat. E aí surge o nome do Daverson e também do Caio Jorge. Eu quero saber a sua opinião. O que não é rumor é a viagem do Marcelo Santana para a Turquia. Tá por lá tentando, a contratação de Garré e também de Lloyd Augusto. Além disso, o diretor de futebol do América Mineiro confirmou que o Vasco fez uma proposta pelo atacante Fabinho, já recusou, mas parece que o Vasco vai fazer uma nova proposta, a família vascaína. E o Barcelona? Que papo é esse? Um jornalista bem conceituado aí de fora tá falando que o Barcelona quer contratar o Rayan de graça, já que o Rayan tá perto aí, do fim de contrato com o Vasco. Pelo amor de Deus, Pedrinho, não dá esse mole não. O Rayan, papo é esse, hein, Rayan? Além disso, família vascaína, saiu aí, os jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro e na primeira rodada. Tu viu? Menino Couto contra menino Neymar. Promete, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Vamos falar também um pouco sobre o Campeonato Carioca, Teve a vitória do Flamengo ontem, expulsão, confusão, Gerson fora aí do clássico. A gente vai repercutir também, falar um pouco desse clássico aí de sábado. Chega aí que tem muita resenha nessa quinta-feira de muito calor aqui em Queimados. Mas antes, dá aquela moral pro Tiagão. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, falar aqui rapidamente sobre a situação do Rony, que já acabou a novela, vai ser jogador do Galo, mas ontem eu comentei aqui com vocês, na verdade até esqueci, de comentar, porque aqui, nossa senhora, é calor, agora tem churrasquinho aqui perto de casa, é som, é uma loucura para gravar os vídeos. E aí eu fico até atordoado, e o Vasco nessa fase também, aí acabo esquecendo, a cabeça não tá boa. E aí nem comentei, mas eu tava vendo o Placar TV, o programa, e o Pedrosa comentou que esse papo aí que o Vasco cobriu a oferta do Galo é causada, porque o Vasco não tem esse dinheiro. O que aconteceu foi que o pai, empresário do jogador, entrou em contato com o Vasco e falou que o Rony queria jogar no Vasco. Foi isso que aconteceu. E a partir daí o Vasco, tentaria negociar com o Palmeiras, mas a Leila, já bateu o pé e falou, ou vai pro Galo ou vai ficar aqui. Então foi isso que aconteceu, porque o que estava sendo divulgado até pela Joana de Assis, jornalista da Sport TV, que o Vasco cobriu a proposta, ficou a cara da incompetência, Porque assim, poxa, Pedrinho, por que demorou tanto? Beleza, será que apareceu aí um fato novo, João Vitor vai sair, não vai renovar com o Payet, a venda do pleito, mas até ele falar isso, falar alguma coisa, ficou a cara da incompetência. Mas tá aí, família vascaína, o que aconteceu, segundo a apuração do Lucas Pedrosa, foi que o pai do jogador entrou em contato com o Vasco. Família, não é uma questão de incompetência, é falta de papel colorido mesmo. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente destacar algumas notícias rápidas, tá aqui, ó. Evander é vendido por cerca de 70 milhões e Vasco receberá parte do valor. Isso, Clube formador. O Evander que tentou, cavar uma vaga em algum time brasileiro, inclusive no Vasco, mas, poxa, muito dinheiro para tirar ele lá do time dele. Ele acertou aqui com o time do Orediano, o Cincinnati. Mas assim, família, é aquele papo que a gente até fala do Gabriel Peck aqui, que joga numa liga que não é tão competitiva, E aí o Evander falou justamente isso, que ele queria sair da Liga Americana, porque ele até cita que lá não tem essa questão de rebaixamento, então vai chegando nas últimas rodadas, alguns times não estão brigando por mais nada, e aí fica, sabe, aquela peladona, peladona foi ótimo, aquela pelada, aquela várzea, então ele queria sair de lá, porque ele sonha com seleção brasileira, mas vai continuar por lá e o Vasco vai pingar aí um papel colorido. Família, momentos antes de eu começar a gravar aqui o vídeo, eu estava acompanhando a Super Vasco e apareceu essa informação aqui de um jornalista muito bem conceituado aí fora, tá aqui, ó, o Ekran Konur. Barcelona está pronto para tentar contratar Rayan de graça. E assim, é uma possibilidade? Eu entendo que é. Porque, claro, o Barcelona é um grande clube, está vivendo aí um excelente momento, Rafinha, e o nome daquele espanhol lá também que joga muita bola, cara, esqueci o nome, joga pela ponta direita, joga muito, esqueci o nome. E aí, claro, quem não quer jogar no Barcelona? E aí tem essa questão, que o Rayan tá ali perto do fim do contrato, daqui a pouco pode assinar um pré-contrato com outro time. Não sei, você está chegando já aqui, habla espanhol no ouvido do Rayan, dos empresários, segura, não renova, que você vai jogar aqui no Barcelona.
é uma preocupação que eu tenho, com certeza você, Pedrinho, vai ter também, porque é um jogador que a gente bota uma fé que nesse ano eu acho que pode contribuir e tem, claro, uma questão aí de uma futura venda e ajudar a gente a honrar com os compromissos, muito papel colorido entrando no Vasco, então isso aqui não pode acontecer de forma nenhuma. Eu espero que o Ryan tenha a cabeça, né, e gratidão aí pelo Vasco, renove seu contrato para ajudar o Vasco futuramente, né, família vascaína, né? Vamos aguardar essa situação também. Projetando aqui o clássico de sábado, tô até nervoso, cara. Projetando o clássico de sábado, ontem teve aí, né, mais uma rodada do Campeonato Carioca, na verdade um jogo atrasado, né, Botafogo, o Flamengo contra Botafogo, acabou, né, o Botafogo perdendo por 1-0, o Flamengo assumiu a liderança e o Botafogo, me parece, permaneceu com 12 pontos, né. A situação do Vasco nesse momento é a mais complicada, por mais que o Vasco tá ali no G4, porque tem dois clássicos, contra o Flamengo no sábado e o Botafogo, que não tá jogando absolutamente nada, não tem treinador, tá uma várzea lá, tá uma bagunça, mas, poxa, o futebol que o Vasco vem apresentando assusta. Então o Vasco tem que tentar uma vitória diante desses dois jogos para garantir aí uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Mas tá aqui uma matéria do GE, ó. Zuccarello pode ganhar mais oportunidades no elenco do Vasco. E a matéria tá até pontuando aqui que desde a estreia dele contra o Maricá, que ele entrou ali no decorrer do segundo tempo, o jovem acumula 108 minutos em campo. Assim, ontem, até coloquei um corte aqui do Conrado, né, falando sobre o Zuccarello, que é camisa 10, para com isso, não dá pra jogar um jogador na beirada de campo porque ele é 10. Mas assim, eu acho, né, e venho falando isso aqui com vocês, que o Carille, nesse momento, né, pela falta de opções, tem que buscar jogadores mais físicos. Porque a ideia que ele teve num primeiro momento, e beleza, uma ideia certa, eu acho que ele tinha que testar exatamente isso, porque eu coloquei muita expectativa, não sei se você, o Vascaíno da bola de cristal, né, que, pô, outro dia um amigo comentou, tinha certeza absoluta que o Vasco ia ser isso aí, né, perder pra volta, não ganhar de volta redonda, passar sufoco com o Sampaio Corrêa, eu falei, caraca, manda o número da Mega Sena, os números da Mega Sena. Então a gente colocou muita expectativa nesse meio campo, nessa maneira de jogar, até pelos dois jogos do ano passado. Pô, será? Dá pra ir, dá pra caminhar sem ponta. E não dá. Eu acho que também por uma questão do Fábio Carille, que não é esse treinador e nunca foi, e realmente é o que eu falo aqui sempre. Não dá pra você praticar um futebol que nenhum time no mundo pratica hoje. Todos os times têm esse jogador de velocidade e o Vasco não tem. O que eu quero dizer com isso? Acho que o Zuccarello ele tem que jogar. É só você tentar ali ajustar, né, talvez, a maneira de jogar, não precisa ser com 3 atacantes, deixa o Zuccarello flutuar com o Felipe Coutinho pelo meio campo, e aí bota ali nos volantes 3 jogadores mais físicos, né, coloca, 3 não dá, né, na verdade, se o Zuccarello jogar com o Felipe Coutinho, isso é porque eu tô querendo uma alegria também no time, mas se jogar com o Zuccarello e Felipe Coutinho, aí dá perfeitamente para você jogar com 3 volantes. E aí eu optaria por Hugo Moura, Matheus Carvalho e Paulinho. 3 jogadores com uma condição física melhor para pegar, para correr, sei lá, para jogar atrás da linha da bola e tentar alguma arrancada ali com o Matheus Carvalho ou com o Paulinho, porque da forma que o Vasco tá jogando, né, não tá legal. Eu até optaria também pelo Alegria. E aí poderia ser, né, dois volantes, Paulinho e Hugo Moura, Coutinho, Alegria, Zuccarello e Verratti. Também poderia ser uma possibilidade. Vamos ver aí o que o Fábio Carille vai aprontar para esse clássico. Seguindo aqui a nossa resenha para a gente falar sobre os jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Tá aí, saiu a tabela e o primeiro jogo do Vasco é contra o Santos de Neymar. Então a gente vai ter esse duelo aí, menino Couto contra menino Neymar. E olha que ali a sequência do Vasco, né? O Vasco tem uma dificuldade contra times, né, paulistas, que aqui Santos, Corinthians, depois pega a galera lá do Nordeste, né, Sport, Ceará, e o primeiro clássico na 5ª rodada contra o Flamengo. E assim, é aquele papo, né, que eu tive aqui com vocês recentemente. Nesse momento, assusta. Né? Assusta pensar aí no Vasco no Campeonato Brasileiro. Com certeza é um time que jogando dessa forma vai brigar na parte de baixo da tabela. Claro que, né, quando você acompanha aí outros campeonatos, eu estava vendo, por exemplo, o Cruzeiro na classificação geral do Campeonato Mineiro, ficou em 6º. Acho que o Cruzeiro, cara, conseguiu de 8 jogos, 9 jogos, ganhar somente 3 no Campeonato Mineiro. Então é um time também que tá com dificuldade. O Campeonato Paulista, cara, eu nem vou citar porque é um campeonato muito forte, né? Os times pequenos lá, eles dão um trabalho. Vários times da Série B, não é fácil. Tem time da Série A também, como o Mirassol. Então não é um campeonato nada fácil. Mas assim, pegando como exemplo o ano passado, onde teve um período ali que o Vasco, sei lá, tomou uma porrada pro Criciúma, perdeu pro Juventude sem dar um chute no gol, tomou aquela goleada, e eu tenho certeza que todo mundo pensou, já era.
mais um rebaixamento. E a coisa virou, encaixou, sorte, sei lá, Paiva, David começou a jogar melhor, a coisa caminhou e a gente chegou numa semifinal de Copa do Brasil e também teve um pouco mais de tranquilidade em comparação ao brasileiro de 2023. Então eu tô nessa esperança. O momento é terrível, mas eu tô torcendo muito com essa esperança que vai mudar aí. E claro, né, torcendo para que o Vasco consiga a contratação aí de jogadores de velocidade na frente, que aí eu tenho certeza que o Vasco vai performar melhor, família vascaína. E aí, chegando aqui na reta final do nosso vídeo pra gente falar sobre mercado da bola. Eu quero começar aqui falando sobre o Daverson, isso é um rumor, né? Tá na tela para vocês. Daverson, sondado pelo Vasco, deve perder espaço com a chegada de Rony. Poxa, eu cortei aqui o nome da fonte, né, do jornalista. Eu não sei se de fato o Vasco sondou o atleta, que me parece que o Vitória, né, tá querendo a contratação desse jogador, por ter o entendimento que, né, o Daverson deve perder espaço com a chegada desses jogadores lá, até porque o Rony também faz a função, né, de 9, é um cara que pode jogar também ali pelo centro da área, tem o Hulk, claro que é um jogador de característica diferente, eu também nem sei, né, se o Daverson, o Galo, quer a saída do jogador, e entendo que não vai ser fácil, tá, para quem quiser contratar o Daverson, porque me parece que o Galo pagou aí um papel colorido para o Cuiabá, mas tá pipocando aí nas páginas, né, na internet, de um modo geral, YouTube, X, poxa, vai perder o Daverson, o cara sempre falou que queria jogar no Vasco, e o Vasco tem que contratar um jogador, né, para ser reserva do Verratti, eu até vi uma página falando, pô, o Pedrinho quer que o Verratti jogue 70 jogos no ano. Então é uma questão aí. Eu gostaria sim de ver o Daverson vestir a camisa do Vasco. Eu acho que tem tudo a ver, mas entendo que é uma negociação difícil. Sendo difícil, é isso. O Vasco tem que colocar papel colorido, seu esforço em jogadores de velocidade de campo. Eu falei certo, jogadores rápidos, né? Jogadores que tenham velocidade. Porque assim, aí você renovando com o Ryan quebra esse galho aí. A gente tem que pensar assim, tendo pouco dinheiro, tem que pensar assim, família vascaína. Uma outra questão que surgiu ontem também foi o Caio Jorge, né? Porque o Cruzeiro quer a contratação aí do João Vitor, e aí a galera tá falando que, né, poderia acontecer uma troca com o Caio Jorge, já que o Vasco busca também um reserva para o Verratti. Eu acho que é muito difícil o Cruzeiro aceitar isso, se isso for verdade, até porque quem tá acompanhando o Cruzeiro jogar, né, investiu muito, mas é um time pesado, é um time lento ali com, né, o Gabriel, Dudu, então não acho que o Cruzeiro vai perder assim esse tipo de jogador que é mais leve, né, que é um reserva do Gabriel lá, claro que tem o Bolazier que pode fazer essa função também, que tá jogando. Um jogador que eu gostaria, né, até comentei isso lá com a galera do grupo de membros, era o Lautaro Dias, né, também é impossível, só tô falando assim, poderia acontecer, porque é um jogador, né, que joga na beirada de campo, é rápido, não aconteceu lá no Cruzeiro, não conseguiu vingar, mas de repente, né, não sei se isso aqui é uma verdade. Eu torço pela saída do João Vitor, entendendo sim que é o melhor zagueiro do Vasco, mas é um jogador que família vascaína, poxa, o Vasco ainda tem que pagar muito dinheiro por esse atleta e, sinceramente, acho que bateu no teto. Ele não vai dar aquele algo a mais que a gente espera de um zagueiro de, sei lá, mais de 40 milhões. Mas quero saber a opinião de vocês. Como eu disse, acabou o rumor. Agora está confirmado aqui essa negociação entre Vasco, América Mineiro e também Fabinho, né, atacante de lado, e a gente resenhou sobre isso, né? Daqui a pouco o Vasco vai ter que atacar os estaduais, jogadores que, né, estão se destacando, e o Fabinho é um deles. Antes da gente trocar uma ideia sobre o Fabinho, primeiro falar aqui, né, Vasco tem negociação em andamento pela contratação de Fabinho, um atacante do América Mineiro. É isso aí. E aí eu quero passar o diretor de futebol do América falando sobre essa situação. Tá na tela. O Fabinho, nós recebemos sim, não só a proposta do Vasco, e já foi comunicado ao diretor executivo do Vasco que as condições e o valor apresentado, o América não tem interesse em negociar. Correto? Eu conversei com ele hoje à tarde. Ele está na Turquia, ele está negociando o GB lá no Fenerbahçe. Então eu conversei com o Marcelo. O Marcelo é um grande amigo, nós estudamos junto na CBF, e já foi comunicado a ele que o América não tem interesse pelo valor e pelas condições que foram apresentadas. Tá aí, show de bola, o diretor do América acabou confirmando uma informação que a gente trouxe aqui, cara, eu não lembro a fonte, não sei se é Matheus Gilbert, né, dizendo que o Marcelo Santana está na Turquia, foi lá para resolver essa situação do GB, é claro que acabou dando ruim, mas para negociar também o Lloyd Augusto, que joga na Turquia, e o time russo, né, que o Berhamin Garré joga, tá na Turquia fazendo pré-temporada, e ele ia tentar, né, acertar essas duas contratações. Eu tava vendo um corte também do canal Atenção Vascaínos, o Flávio Dias tem uma fonte que também, né, bateu essa informação que ele está na Turquia negociando com o Lloyd e também com o Berhamin Garré. Família, falando aqui do Fabinho, não conheço, nesse ano eu não assisti
né, o América Mineiro jogar. Quem tiver o contato aí do Figueiredo, do Barros, liga aí, pergunta, e aí, Fabinho e tal, porque eu tava vendo aqui, ó, os números. 48 jogos, 11 gols e 6 assistências. Em 2025, 6 jogos, 2 gols e 2 assistências. Vale a gente pontuar que esses 2 gols do Fabinho, olha, contra Galo e contra Cruzeiro, tá aí, ó. Como eu comentei com vocês, né, o Figueiredo é titular lá, tá aí, ó, jogando pelo lado do campo, junto com o Fabinho, e também o Barros, né, é titular no América nesse momento, 1-1 contra o Galo, gol dele, do Fabinho, e também contra o Cruzeiro, tá aí, marcou ali aos 3 minutos, empatando com o Cruzeiro. Então, como eu disse, eu não conheço o jogador, mas pela dificuldade que o Vasco está tendo no mercado, né? Mirou aqui alguns atletas e a gente comentou sobre isso. Vai ter que acabar atacando aí outros times, né, que estão se destacando nos estaduais, porque não dá para ficar sem esses jogadores de velocidade. Por exemplo, a gente tem o Jean Davi, que não dá. Ah, você vai comparar Jean Davi com o Fabinho? Eu não posso comparar porque eu não conheço o Fabinho. Mas se ele tem a característica de correria, de tapa na frente, de fazer facão, de ajudar taticamente, ele já é melhor que o Jean Davi, que é um ponta que a gente pode dizer construtor. E esse ponta hoje no Vasco não funciona, não vai dar certo. A gente precisa de jogadores mais físicos, até porque quando o Coutinho está em campo, ele não contribui muito na marcação. Bahia da mesma forma. Então, esse jogador de beirada, ou esse jogador que joga mais à frente, ele tem que ajudar, porque o Coutinho tem essa dificuldade, ou o Payet. O diretor de futebol do América falou que recusou a proposta, mas tá aqui, ó. Vasco planeja nova investida e deve melhorar as condições por Fabinho. Então, vamos aguardar mais uma negociação que a gente tem que esperar. E tá acabando, né? Acho que falta 15 dias, né, para a janela fechar. O Vasco corre contra o tempo aí para tentar acertar com esses jogadores para contribuir com correria, velocidade. Tá fazendo muita falta nesse momento, família. Fui!